Neste momento, o palestrante Noberto Alves Lulo palestra Estratégia de Comunicação e Liderança que diferencia os provedores de sucesso. O currículo dele, escritor e palestrante especializado em PNL, atua com treinamentos em vendas, lideranças, inteligência emocional e desenvolvimento de provedores de internet. Autor de obras como Rompendo Limites, Inteligência Emocional e Liderança Avançada com PNL. Conecta a estratégia de comunicação e gestão ao crescimento humano e empresarial. Eu costumo falar que a vida ela é feita de escolhas. Todas as escolhas que você fez durante toda a sua vida te trouxe onde você está. A sua vida pessoal, profissional, social, familiar, conjugal, inclusive a sua saúde física, é fruto das escolhas que você fez durante toda a sua vida. O grande detalhe, que talvez alguns saibam, talvez outros não, que a maioria das escolhas que nós fazemos, elas são inconscientes, elas são impensadas. E todas as escolhas que nós fazemos de forma racional, elas são influenciadas pelo nosso inconsciente, ou seja, pelo nosso sistema nervoso. Isso significa que todas as escolhas que você fez durante toda a sua vida têm como base uma emoção. Também significa que a nossa vida, a minha, a sua, como ela estará daqui a 1 ano, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, 30, 40, 50, 80 anos, a forma que ela vai estar será frutos das escolhas que você está fazendo agora. E todas as escolhas que você está fazendo no seu tempo presente têm como base uma emoção. Ô Noberto, então me fala, o que tudo isso tem a ver com liderança? Tudo. Porque liderança e gestão depende principalmente de você ter inteligência emocional ou não. E para você ter uma boa comunicação, depende do seu movimento interno, da sua comunicação interna. Se você não se comunica bem consigo mesmo, dificilmente você vai se comunicar externamente com os seus liderados. Então, liderança começa com autoliderança. E todos nós somos líderes de alguma forma. Líderes dos seus pensamentos, líderes dos seus comportamentos. E o papel de liderança, e liderança é um assunto que eu adoro falar. E tem alguns motivos. Porque a liderança, de fato, é o coração da empresa. Tudo que está sendo falado no evento, nesses 2 dias, tem a ver com 4 desejos do provedor de internet. E para nós sustentarmos e conquistarmos esses 4 grandes desejos, se não tivermos lideranças definidas e lideranças inteligentes emocionalmente e com uma boa comunicação, nós não vamos conquistar esses 4 grandes desejos. Então a base, sim, é liderança. O provedor de internet, ele deseja 4 coisas. Talvez hoje os provedores de internet pensem que o maior desejo, que a maior busca, seja vender. Sim ou não? Qual que é o maior desejo do provedor de internet? Todos os provedores de internet que nós vamos, o provedor deseja vender mais. Ok, está correto. Só que eu considero vendas dentro de um provedor de internet tudo. Toda negociação é uma venda. Toda venda é uma negociação. Se aquela pessoa da cobrança, ela não consegue convencer aquela pessoa que está inadimplente pagar ou pagar em dia, ele não vendeu a ideia, ele não convenceu. Se o técnico não consegue convencer a dona de casa em colocar o roteador no ponto central da casa e não atrás da TV, ele não conseguiu vender a ideia que aquilo lá é a melhor posição para funcionar bem. Se o líder não consegue convencer o liderado a fazer uma hora extra, ou vir num plantão no final de semana, ou levantar de madrugada para resolver aquela questão do rompimento, ele não vendeu a ideia, ele não convenceu. Então toda venda
é uma negociação. Toda negociação é uma venda. Mas os provedores de internet ainda entendem que o maior desejo, que a maior busca é vender, é conquistar novos clientes, é vender novos planos. E tudo bem. O segundo desejo do provedor de internet é reter o cliente na base. Porque não adianta vendermos e não termos. Não é isso mesmo? Não adianta eu vender e o cliente sair. Não adianta entrar 500 e sair 500. Aliás, não adianta entrar 500 e sair 200. Então, o segundo maior desejo do provedor de internet é diminuir o cancelamento. Em todos os meus treinamentos e consultoria, em todo o Brasil, eu oriento aos provedores inverter. Os provedores de internet, eles têm uma riqueza dentro do próprio provedor e talvez alguns ainda não enxergaram. Eu brinco que o provedor de internet é como se ele tivesse uma bacia gigante na cabeça dele, cheia de dinheiro, e ele não consegue pegar. Porque as bordas dessa bacia, elas são muito grandes. Ou seja, o dinheiro está lá em cima e ele não consegue pegar. Os clientes que estão na sua base. Os clientes que estão na sua base, eles podem te trazer mais lucratividade. Os clientes que estão na sua base, eles podem te trazer mais clientes. É claro, com estratégia. Quem aqui lembra quando o supermercado vendia apenas os produtos secos? Produtos secos é arroz, feijão, farinha, café. Tinha uma época que o supermercado não tinha padaria. Quem lembra dessa época? O supermercado não tinha padaria. Tinha uma época que o supermercado não tinha açougue. Não é isso? Eu não sei se vocês conhecem alguns hipermercados assim, mas eu conheço hipermercado que nós entramos lá, se você quiser comprar roupa, você compra. Se você quiser comprar colchão, você compra. Se você quiser comprar panela, taça, você compra. Então, os supermercados, eles entenderam que o cliente já estava lá. Eu não sei vocês, mas muitas vezes eu vou no supermercado e olha que eu não consumo doce. Mas de vez em quando dou uma escapada e eu estou chegando no caixa e compro um chocolate. Acontece com vocês também? Ou aquele produto, ou uma goma de mascar que vocês não estavam precisando. A exemplo disso, as farmácias antigamente também só vendiam medicamentos. Hoje tem rede de farmácia que vende até pizza. Alguém conhece alguma rede de farmácia que você compra pizza lá? Compra pizza numa rede de farmácia. Você tem um tesouro dentro do seu provedor, o seu cliente. Vendas recorrentes. Numa palestra em Olinda, eu comecei falando que eu tenho uma visão e tomara que eu esteja errado nessa visão. Que em algum momento nós, provedores de internet, vamos precisar entregar a internet de forma gratuita para o nosso cliente. Só que tem um detalhe nisso aí. Para nós entregarmos uma internet para o nosso cliente, está ficando cada dia mais caro. O CAC, custo de aquisição por cliente, cada dia fica mais caro. Antes nós não precisávamos fazer marketing, era só abrir uma porta, só abrir uma loja num bairro, o cliente vinha. Antes nós não tínhamos custo para o cliente vir, era só lançarmos uma fibra, uma rede e falar 100% fibra ótica e o cliente vem. Então, se o custo está cada vez aumentando mais, e pode chegar uma época que eu precise entregar internet de forma gratuita para o meu cliente, então como que eu vou ganhar dinheiro? Entregando soluções. Só que eu não entrego soluções para um cliente não aceita sugestões se ele estiver infeliz. Mas o cliente feliz, ele compra tudo que você oferecer, desde que seja coisas que ele usa. O que o cliente de internet usa? O que o nosso cliente usa? Tudo. Ele compra feijão, arroz, farinha, saúde, carro, proteção veicular, telefonia. O que mais que ele compra? Ele assiste o streaming. O que mais que ele faz? Ele escuta música. O que mais? Então, entender de entregar soluções mantém o cliente na base e eleva
o seu ticket médio e deixa o cliente feliz e aumenta a sua lucratividade. Uma média de 7 vezes mais lucrativo, num ciclo de 3 anos, você vender serviços para o cliente que você tem, ao invés de você buscar um novo cliente. Eu não sei no provedor de vocês, eu não sei se você faz essa conta. Quanto que custa um novo cliente para você? Todos. Em todos os provedores no Brasil que eu fiz essa estimativa, no mínimo está custando R$ 1.200. No mínimo. Operação muito enxuta está custando R$ 1.200. Mas como, Norberto? Um ANU, um roteador, mais o meu serviço, mais alguns cabos de fibra, mais conector, custa em torno de R$ 400. E todo aquele investimento que veio de antes, e o que está embutido, combustível, loja, serviço, rescisão, encargos, postes, R$ 1.200. Então, primeiro eu preciso deixar o meu cliente feliz e, paralelamente, ele consegue vender, ele consegue comprar o que você oferecer para ele. É importante na sua região verificar o que mais que eu posso vender para o meu cliente. E eu vejo alguns provedores trazendo novos serviços e entregando para o cliente sem cobrar nada. Os novos serviços eles vão servir também para o terceiro grande desejo do provedor de internet, que é aumentar o ticket médio. Então eu preciso vender sim novos planos para eu continuar crescendo, mas eu preciso fazer uma venda consultiva para que lá na frente eu não tenha clientes ameaçando e saindo, ou seja, manter o cliente na base, entregar novos serviços para que o cliente pense 2, 3 vezes antes de sair, porque se o cliente usa 2 serviços a mais do que a internet que você fornece, e esse serviço agrega valor para ele, valor é diferente de preço, valor é o que é percebido pelo cliente, ele não vai deixar, ou a possibilidade de deixar a sua internet é muito menor. Mas o serviço, gente, precisa agregar valor. E com isso, eu aumento o meu ticket médio. A única forma hoje que nós temos de aumentar o ticket médio é com novos serviços. Ou, eu não sei se na região de vocês, se você oferecer, informar para toda a sua base que vai subir 10% no plano, os clientes vão ficar felizes, sim ou não? Todos ameaçam. Se você falar simplesmente, olha, a internet vai subir, todos vão te ameaçar e vai falar assim, mas eu tenho um outro provedor na esquina que me entrega internet. Ele vai falar, toda esquina agora tem um provedor. Não é assim? Ou seja, internet todo mundo fornece. Mas serviços diferentes dentro, nem todos fornecem. E os que fornecem, boa parte deles ainda não entenderam da estratégia e da escolha dos serviços. O serviço tem 2 motivos para você colocar. Questão de tributos. Então é importante você entender, né, quais que vão te ajudar na parte tributária, mas principalmente agregar valor. E o quarto grande desejo do provedor de internet é diminuir a inadimplência. Não é isso? A inadimplência cada vez está mais alta. Por quê? Porque o cliente sabe, se ele não pagar e for bloqueado, tem 10 provedores querendo fornecer para ele. E como que eu diminuo a inadimplência, Norberto? Algumas coisas podem ser feitas, mas você tornar o seu produto único. Da forma que você faz, é somente você. Internet, todo mundo entrega, ou teoricamente entrega dentro da qualidade que você pode entregar. Hoje, se o seu concorrente entrega com fibra ótica, entrega com a qualidade dos equipamentos mais ou menos igual ao seu, os insumos, fibra, drop, conector, tem mais ou menos a mesma qualidade, ele vai entregar igual você. Como que você vai tornar único? Na sua forma de fazer e no algo a mais que você entrega. A sua forma de fazer o atendimento, a abordagem, prestar de fato uma consultoria para o cliente. Mostre que você é o único que consegue fazer daquela forma. Imagine a seguinte situação. Se aqui em Dourados
Imagina que existe uma pessoa que tem uma doença rara, e esse ser humano precisa tomar um comprimido todo mês, e esse comprimido faz ele viver 30 dias a mais. E ele consegue comprar prazo. Só que para ele comprar o próximo comprimido, ele precisa pagar o anterior. Se ele não tomar o próximo comprimido, ele vai morrer. Esse cidadão, ele vai deixar de pagar o comprimido, sim ou não? Por quê? Porque é único. Então, criar formas, atendimento, abordagem, acompanhamento do cliente, pós-venda. Às vezes eu chego dentro do provedor de internet e falo, gente, pós-venda, ele precisa ser um setor. Aí eu pergunto, vocês fazem pós-venda? Faz. E quem que faz? Tem uma moça que faz, uma estagiária. E quando ela não vem trabalhar, quem faz? Aí quando não vem trabalhar, ninguém faz. Precisa ser um setor. Acompanhamento com o cliente é o que vai fazer a diferença. Só que tudo isso, talvez vocês já saibam, não é mesmo? Vender mais, reter o cliente na base, aumentar o ticket médio, reduzir a inadimplência. Só que tudo isso para sustentar, para que você sustente tudo isso, mesmo que você consiga, é necessário você ter ferramentas para levantar dados. Então aqui que entra liderança. Quem é líder aqui? Das pessoas que estão na plateia. Que é líder? Um líder. Eu quando falo em liderança, eu considero que todos dentro do provedor têm o seu papel, a sua responsabilidade na liderança. Porque nós estamos juntos, dentro do provedor de internet, como o provedor é uma engrenagem, seja você líder ou liderado, você tem o seu papel de importância na gestão, porque somos nós que fazemos os dados acontecer. Então eu preciso de ferramentas para levantar dados. Se eu perguntar aqui para vocês, quem aqui sabe o tempo médio de espera que o seu call center, que o seu suporte puxa um atendimento? Quem aqui sabe? Que legal, tem um ali que sabe. Quem é que sabe o tempo médio de atendimento, o ciclo de atendimento? A partir do momento que você começa a atender um cliente, isso lá no call center, até o momento que finaliza. Quem é que sabe? Tempo médio de atendimento. Quem é que sabe quantas ordens improdutivas você tem durante o mês? Quem é que sabe quantos leads entram lá no seu bot? Ou quantos clientes ligam para você? Quem sabe? E quantos são convertidos? Porque não é só saber quantos entram. Ou seja, se você não tem ferramenta, você não consegue criar processos. Se você não tem os dados, se você não consegue medir, você não consegue criar estratégia. Então a primeira coisa na liderança, a primeira coisa dentro do provedor de internet, você precisa ter dados. E foi falado aqui em palestras na parte da manhã, sobre dados, sobre ferramentas, e aqui nós estamos falando de gestão e autogestão. Você também, mesmo que não esteja num papel de líder, se você não tem números, você não sabe como melhorar. Se você não tem os dados, não sabe medir, você não sabe o que você pode ajustar. É como se você estivesse navegando e quisesse chegar lá lá no Alasca, e estivesse navegando para o sul. É claro que você vai chegar, depois de dar a volta inteira no planeta. Não é isso? Ou seja, nós precisamos ter dados. Com dados, nós criamos processos. O que são processos? Processos são estratégias, são planos. Nós precisamos entender de seguir plano. São os processos dentro da empresa. Quais são os processos, rotina de uma atendente de loja? É chegar na loja, abrir a loja, não é isso? Mas processos precisam ter detalhes. E quem cria isso e quem acompanha são os líderes. Se eu tenho dados e tenho processos, e eu não tenho pessoas capacitadas, nada resolve. Voltando a falar de liderança. Liderança é o coração, é o cérebro, é o sangue, é o corpo da empresa. São eles que vão fazer o provedor andar. São eles que vão fazer o provedor crescer.
São eles que vão fazer o provedor ser lucrativo. Só que liderança, o papel de liderança, é importante entender que a liderança hoje, ela é diferente da liderança antiga. Às vezes nós colocamos no provedor de internet, eu não sei se os provedores de internet de vocês são assim, às vezes a gente pega uma pessoa que é muito boa enquanto técnico e fala assim, olha, você é bom, você é responsável, você chega no horário, você vai tomar conta dessa equipe. É mais ou menos assim no provedor? É mais ou menos assim em todas as empresas. Às vezes o cara é responsável, dorme com seu dinheiro embaixo do travesseiro, sem mexer, e você coloca ele na liderança. Só que liderança é cargo para pessoas que inspiram outras pessoas e que sabem fazer gestão. Se o líder não consegue levantar dados, se o líder não consegue ter os números, ele não consegue fazer a gestão. É uma pessoa que vai olhar as outras pessoas. E liderança, eu vou trazer aqui algumas qualidades de liderança. A primeira grande qualidade de um líder é inteligência emocional. Alguém aqui já ouviu falar em inteligência emocional? Algumas pessoas já ouviram falar em inteligência emocional, mas poucos sabem o que é uma emoção. Se eu perguntar para você o que é uma emoção, eu não vou perguntar, mas se por acaso eu perguntar, talvez você vá falar assim, é o que eu sinto, é o meu sentimento. O sentimento, ele advém depois, ele vem depois que uma emoção é criada. Emoção é uma química que é produzida dentro de você, que você não percebe. Essa química ela é produzida de forma inconsciente e você não controla. Líder que não tem inteligência emocional, ele não consegue liderar. O líder que não tem uma comunicação interna equilibrada, ele não consegue gerar as químicas, as substâncias favoráveis para que ele lidere. O líder que não tem inteligência emocional, ele não consegue perceber a emoção do outro. Inteligência emocional é a capacidade de você perceber as suas próprias emoções e assim você pode tomar a decisão de substituí-la. Quem aqui já parou algum dia, olhou para dentro de você e perguntou, qual a emoção que eu estou sentindo agora? Aliás, qual o estado interno que você está agora? Qual o estado interno que você veio para o evento? Se você veio voluntariamente, talvez seja um estado interno de prazer. Que legal, que maravilha, eu vou lá aprender, ver novas tecnologias. Agora, se o seu líder falou assim, vai que você tem que ir para assistir às palestras, o seu estado interno talvez tenha sido de poucos recursos, de dor. Se você veio a partir de um estado interno de pouco recurso, possivelmente a absorção que você vai ter é muito menor. A inteligência emocional é o que conduz a sua vida. Aí a pergunta é, quem conduz a sua vida? Você ou as tuas emoções? Mas eu tenho a resposta. São as suas emoções que conduzem a sua vida. Porque é impossível você não sentir emoção. Um estado emocional, ele funciona mais ou menos assim. O ser humano, ele é um ser emocionalmente ativo. E o que provoca uma emoção? Crença. Dependendo da forma que eu acredito naquele fato, se eu acho que eu consigo, eu gero uma emoção de muitos recursos. Se eu não acredito que eu consigo, eu gero uma emoção de poucos recursos. Então, as crenças, e eu não estou falando de crenças religiosas, eu estou falando do que você acredita sobre você. Então, a crença gera emoção. Só que a emoção também gera crença. Olha que interessante. Se eu acredito que eu não sou capaz, se eu não acredito que eu dou conta de bater aquela meta, os números, possivelmente eu tenho uma grande chance de não entregar os números no final do mês. Mas se eu acredito que aquilo é possível, que eu sou capaz, que nós vamos dar conta, a minha emoção é de pouco, é de muito recursos, e o meu esforço ele vai ser triplicado pelo fato de mudar uma crença. Então, crença cria estados emocionais. Estados emocionais criam
novas crenças. E crença, gente, é tudo que você defende. Nós talvez não tenhamos aprendido exatamente o que é crença. Tudo que você defende. Se eu defendo que aquela comida está com muito sal, é uma crença. Ou seja, na minha percepção, no meu ponto de vista. Só que, como as crenças elas são inconscientes, se você não mergulhar para dentro de você para entender isso, você não consegue mudar a sua emoção. Inteligência emocional é a capacidade de você perceber qual é a emoção que você está e usar recursos para você substituir. Somente assim que você vai mudar a sua emoção. Call center, dentro dos provedores de internet, é o setor que tem mais turnover, ou seja, isso em todo o Brasil, que tem mais rotatividade de colaborador. Isso tem um motivo. Normalmente tem pessoas que chamam o call center de para-raio. Já escutaram isso ou não? Que é o para-raio do provedor. O call center escuta coisas ali que ele não merece. O call center, o cliente fala coisas que às vezes não fala nem para ninguém na rua, mas descarrega ali no call center. Se não tiver um equilíbrio emocional, a pessoa não dá conta. E se o líder não tiver um equilíbrio emocional dentro desse setor, ele vai junto com a equipe. Então o líder precisa inclusive ter o equilíbrio emocional para quando o colaborador, o liderado dele, tiver um desequilíbrio emocional, ele assumir um atendimento. Tem alguém que faz parte do call center aqui? Do atendimento ao cliente, do suporte? Olha que legal. Vocês já ouviram falar de pessoas dentro do call center que chorou atendendo o cliente? Não foi vocês não, né? Aí uma dica extra aqui, pessoal, pede ajuda. A partir do momento que você entendeu que você desequilibrou, pede ajuda. Não resolve naquele momento. Pede ajuda para o seu líder. Ou você, enquanto líder, se você entrou numa reunião e teve algo desafiador, dá uma pausa de 5 minutos, fala, vamos tomar uma água e depois nós voltamos. Porque o que acontece? No nosso cérebro, na nossa estrutura cerebral, nós temos a parte do nosso instinto, que são a herança genética que nós trazemos aí de 100 mil anos atrás. Nós temos o nosso sistema límbico, que são as nossas emoções. Então, isso eu estou falando, anatomicamente falando, nós somos assim. E nós temos a parte do nosso neocórtex, que é a parte racional. Só que a nossa parte racional, o que nós percebemos, que nós fazemos no dia a dia, é apenas uma média de 7%. Significa que todas as ações que você tomou, todas as decisões, todas as escolhas que você tomou durante toda a sua vida, você teve consciência daquelas decisões apenas 7%. E todas essas decisões que você tomou dentro do seu racional, teve influência das suas emoções e do seu instinto. Quem aqui já falou algo para alguém e depois se arrependeu? Além de mim. Quem aqui já gerou uma ação e falou assim, se eu tivesse pensado melhor, não tinha falado daquela forma? Quem já fez isso? Além de mim. Por quê? Quando você falou, agiu, mostrou daquela forma, você estava dentro de uma emoção. Isso tem um motivo. As emoções, elas nos deixam literalmente cegos. Nós não enxergamos o que nós estamos fazendo, nós não enxergamos com clareza, ou seja, nós vamos numa direção oposta do resultado que nós queremos. Se você já conquistou tudo que você queria na sua vida, tudo que você almejou, parabéns. Mas se você ainda não conquistou tudo que você deseja, olhe para as suas emoções, olhe para o seu movimento interno, observe as suas crenças. E sobre crenças, eu quero fazer uma atividade com vocês, só para vocês entenderem o que é uma crença. Vocês me ajudam a fazer isso? Vamos fazer o seguinte, fiquem em pé, por gentileza. Fiquem em pé, por gentileza. Aí você vai fazer o seguinte, deixe seus 2 pés apoiados, onde você está. E nessa atividade você não vai tirar o pé dessa posição, tá? Os 2 precisam ficar plantados no chão, tá bom? Agora você vai levantar os seus 2 braços à sua frente. Levante os seus 2 braços. E você vai girar, mas antes de girar, calma, porque tem uma pessoa atrás de você, tá?
Você vai girar os seus braços, gira os seus braços, isso, gira e vai lá atrás. Vai lá atrás e marca até onde seu braço foi. Ok? Marca lá, pode voltar. Pode voltar. Pode soltar os braços. Experimente respirar profundamente. Respira longo. Isso, respira e solta. Respira e da próxima vez que você soltar, você fecha os olhos. Feche seus olhos. Se você tem dificuldade de fechar os olhos, olhe para baixo. Respira mais uma vez profundamente, busca na sua história, na sua vida, aquele momento que você foi mais corajoso. Aquele momento que você precisou defender algo. Aquele momento que você não tinha dúvida. Isso, busque em toda a sua história. Respira profundamente e perceba como você se sentiu na hora de ter conseguido, de ter conquistado. Isso, talvez tenha sido um desafio, mas você conseguiu. Busque, traga isso em uma respiração para o aqui e agora. E ainda de olhos fechados, nesse estado, experimente levantar os dois braços à sua frente. E imagine, logo mais, você girando esses braços lá atrás e indo muito mais além do que você foi da última vez. O ser humano, ele pode ir muito mais além, mesmo depois de achar que não pode mais. Na minha contagem, no 3, você vai girar os seus braços lá atrás. 1, se prepare e busca aquela força que você teve naquele momento. 2, multiplica isso 2 vezes mais. E 3, gira os seus braços e vai além. Vai lá, gira. Abra seus olhos e vê até onde você foi. Foi além? Foi mais ou não? Pode aplaudir vocês. Podem sentar. Eu estudo ainda programação neurolinguística há 38 anos. 38 anos, ninguém de vocês aqui tinha nascido ainda. São todos tão jovens. Todos tão jovens. 38 anos não tinha ninguém. Nem o Dário não tinha nascido há 38 anos atrás. O poder que você tem está dentro de você. A PNL diz que tudo que um ser humano pode fazer, o outro também pode. A PNL diz que todos nós temos os recursos necessários dentro da gente, ou potencialmente podemos conquistar. Quando eu olho para o papel de liderança e eu escuto muitos líderes falando, não, que você não pode, você não dá conta, você não é capaz, já falei 4 vezes para você. Às vezes eu escuto líderes falando assim, manda quem pode e obedece quem tem conta para pagar. Já escutaram líderes falando assim? Eu já escutei líderes falando assim, será que eu tenho que desenhar para você? Já escutaram ou não? O líder de vocês já falou isso para você, se ele estiver aqui não olha para o lado para não comprometer. Mas você já falou isso para alguém? Gente, comunicação, a base da liderança é comunicação. E comunicação nós temos 2 tipos. Nós temos a nossa comunicação interna que gera estados emocionais. Dependendo do estado interno que eu tiver, a minha comunicação interna, ela não vai ser legal. Então, o que você fala para você o dia inteiro? O que você fala para você, você sendo um líder ou liderado, no domingo à noite, quando você imagina, sabe, que tem que descansar, porque a semana começou de novo? O que você fala para você? Porque isso te gera um estado interno. Isso é comunicação interna. Será que você fala para você, que legal, amanhã é segunda-feira, eu vou encontrar com aqueles clientes maravilhosos, vou encontrar com o meu chefe, todo sorridente na segunda-feira? O que você fala para você define a sua vida. O que você fala para você define como você vai agir no seu dia a dia. Estados internos determinam a nossa vida. Emoções geram crenças. Crenças geram novas emoções. Emoções geram pensamentos. Pensamentos geram novas emoções. Em alguns segundos eu ajudei você em um fato que só você sabe qual foi. Você buscou recursos e você girou o braço e foi muito mais além. Em alguns segundos,
uma mudança de pensamento mudou a sua meta, mudou o seu objetivo. Em alguns segundos, em uma mudança de pensamento, você muda a sua vida. Inclusive, pessoas que têm uma inteligência emocional baixa, que não têm inteligência emocional, inclusive a imunidade é baixa. Se você tem pouca inteligência emocional, existe uma grande possibilidade de você acarretar algumas doenças psicossomáticas. Ansiedade, depressão. A inteligência emocional, se você não tem, se você não consegue equilibrar isso, tem uma grande possibilidade de você acarretar doenças como diabetes. Diabetes vem de baixa imunidade, entre outras coisas. A falta de inteligência emocional produz, dependendo da situação, como o medo, por exemplo. O medo de não bater a meta aumenta a sua adrenalina, se for em excesso, aumenta a produção de cortisol, e cortisol jogando em excesso no sangue vai te trazer danos na sua saúde, envelhecimento precoce, entre outras coisas. Liderança. Eu costumo trazer aqui alguns exemplos de liderança que eu considero que tiveram muita inteligência emocional. Eu fui militar, eu sou veterano da aeronáutica. Aliás, foi em 1988 que eu fui agraciado com um livro. Quem gostar de ler, já anote esse livro aí, porque esse livro mudou a minha vida. Eu saí do Nordeste, do Pernambuco, do sertão, daquele lugar. Eu honro muito a minha história, e por isso que eu gosto de contar e conto com muita gratidão, mas eu vim de um lugar que as pessoas comiam cacto para matar a fome. Era isso mesmo, palma, o nome do cacto. A mesma palma que se dá para o gado lá. Nós comíamos. Tínhamos sim o arroz, a farinha, às vezes variava. Farinha de mandioca ou farinha de milho, mas quando não tinha, era cacto. E nós migramos de lá, e eu não acredito em sorte, eu acredito em ações. Eu não acredito em destino. Eu acredito que nós podemos fazer o nosso destino. E a minha sugestão para você é que não fique esperando o seu destino. Mas eu resolvi ir para Brasília, Distrito Federal. Na minha época de certeza absoluta, eu quero mostrar para a minha família que eu dou conta. Não sei se vocês já tiveram essa fase aí, que era certeza absoluta, e graças a Deus eu fui para lá. E eu recebi esse livro. E esse livro, ele mudou a minha vida, de fato. O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Só que, na aeronáutica, o modelo de liderança na época me trouxe tantos traumas. Eu já entrei lá com um monte de trauma, crenças limitantes, que eu não sabia. Gente, eu não me considero lindo, tá? Mas eu com 18 anos, eu era o cara mais feio do mundo. Todo mundo era melhor do que eu. Todo mundo. As crenças que eu tinha embutido, né? Talvez aquelas que a minha mãe falou para mim. Que feio, vão rir de você. É assim que são formadas crenças na gente. Mas aquele modelo de liderança pode ter me ensinado algumas coisas. Mas hoje o líder que manda, que impõe, que bate o pé, que bate na mesa, esse não lidera mais. Liderança hoje é aquele ser humano que conquista de fato os seres humanos que estão abaixo deles, que ajuda aqueles seres humanos a crescerem. O líder de verdade é o que inspira. O líder de verdade é aquele que conquista o respeito e não obediência. O líder que lidera por obediência, se ele não estiver vigiando, o outro ser humano não vai fazer. O líder que inspira e que conquista o respeito, independente dele estar ali, as coisas vão acontecer. Aí eu trago alguns exemplos de líderes. Tem líderes mundialmente conhecidos aí, mundialmente famosos. Tem um que liderou de dentro de um regime de reclusão. Quem conhece esse líder? Já ouviu falar? Mandela, por décadas, ele liderou de dentro de um regime de reclusão. Mahatma Gandhi, quem já ouviu falar em Mahatma Gandhi? O Mahatma Gandhi nunca deu um grito com o liderado. Eu vou falar de um outro líder, talvez vocês o conheçam, Jesus Cristo.
Jesus Cristo nunca falou para ninguém o que as pessoas deveriam fazer naquele momento. E até hoje tem milhares e milhares de seguidores. Porque estava claro a missão. Então você é líder, você que é líder, ou se você quer conquistar uma posição de líder dentro do seu provedor ou na vida, é importante estar claro a missão. Qual que é a missão do provedor de internet? O que o provedor de internet faz? Entrega internet, não é isso? Vende internet? O que está por trás disso? O que nós fazemos é algo muito emocional. Nós levamos transformação. A Madre Teresa de Calcutá foi uma líder mundialmente conhecida. Na religião ela era católica, mas ela transitava no meio de judeus, de protestantes, de nazistas, porque ela tinha uma missão clara e ela mostrou isso para o mundo. Eu gosto muito de uma história de um cidadão que trabalhava numa estação de trem há mais de 40 anos. E ele fazia 2 movimentos nesses 40 anos, todos os dias. O trem vinha, ele esticava a mão para o trem parar. A hora que algumas pessoas saíam e outras entravam, ele levantava a mão, sinalizando para o trem seguir. Novamente, no outro dia, o trem vinha, para seguir, segue. Aí perguntaram para ele, mas você não cansa com esse movimento monótono, há mais de 40 anos, esticando o braço e levantando o braço? Ele falou assim, não é isso que eu faço. Eu ajudo um filho a dar um beijo no pai, que está na outra cidade. Eu ajudo uma pessoa a ir trabalhar, porque mora aqui e ela trabalha lá. Eu ajudo um pai a levar um filho no médico, quando nessa cidade não tem. Deixar claro a missão. Qual a missão do provedor de internet? Qual a missão de um setor vendas? Qual a missão do setor de call center? Ajudar o cliente. Qual a missão de um NOC? Manter a rede funcionando 100%. Qual a missão do setor da infra? É levar conectividade, é levar saúde, é levar alimento. Isso é transformação. Mostre a missão, que assim você vai liderar muito mais. Agora, para isso, os líderes precisam se comunicar de uma forma assertiva. Eu poderia ficar uns 4 dias aqui falando sobre comunicação, porque a programação neurolinguística, a base é comunicação. Mas eu escolhi uma técnica para trazer para vocês. Se você, enquanto líder, enquanto liderado, vendedor, call center, técnico, essa técnica ela pode ser utilizada de forma universal dentro do provedor de internet. Você pode usar com a sua esposa, com seu esposo, com seu filho. E é uma técnica de uma figura que viveu entre a gente algumas centenas de anos. Quem já ouviu falar em Sócrates? Sócrates tem um método. A programação neurolinguística, lá na década de 70, trouxe o método de Sócrates e colocou o nome como IS-7. Dentro da hipnose, que tem dentro da PNL, chama-se de IS-7 para fazer terapia. Dentro de vendas é o contexto psicológico, sim, eu escutei o Laí Ribeiro falar essa frase, mas é o fato de direcionar uma comunicação para fazer com que a pessoa tome a decisão sem você precisar mandar aquela pessoa fazer aquilo que você está mandando. Não é interessante mesmo? Imagina só, fazer com que a pessoa faça o que você quer que ela faça, do jeito que você quer que ela faça, na hora que você quer que ela faça, e ela acha que a decisão é dela? Não é legal mesmo? Então pode utilizar esse método a partir de agora. Dentro da liderança existem 2 técnicas que são poderosíssimas, e essas 2 estão aqui. O Fiorini citou agora há pouco o rapport. O rapport é a técnica mais poderosa que existe para relacionamento, independente do relacionamento que você vai ter. Seja um relacionamento com um colega de trabalho, seja um relacionamento com um cliente, seja um relacionamento com a pessoa da sua equipe.
é a ferramenta mais poderosa que existe, o rapport, gerar empatia, entrar no mapa, dentro da programação neurolinguística, nós chamamos de mapa do outro, né? Entrar no entendimento do outro, entrar no mundo do outro, para depois você entregar a solução. 2 técnicas eu falei. A segunda técnica mais poderosa, ela veio da programação neurolinguística com o nome de metamodelo. É o poder de você fazer perguntas assertivas. A comunicação, hoje, ela é feita de 2 formas. 2 tipos de comunicação têm poder. Quando você pergunta mais e quando você escuta mais. A comunicação hoje não está na mão de quem fala mais. A comunicação hoje está nas mãos de quem faz perguntas. Mas não é fazer pergunta só por fazer pergunta. É saber fazer a pergunta direcionada. O metamodelo, alguém já ouviu falar em coach? PNL, alguém já tinha ouvido falar? Já ouviram falar em PNL? Programação neurolinguística? A ferramenta mais poderosa que existe, o empilhamento de ferramentas mais poderosas que existe no mundo é PNL, Programação Neurolinguística. O coach hoje é mais falado, é mais divulgado. O coach, ele é uma fatia da programação neurolinguística, ele é justamente o metamodelo da PNL. E aqui, eu trouxe essa técnica para você, a arte socrática de liderança, ou seja, de Sócrates. Ele conduzia a linguagem para fazer com que a pessoa tomasse a decisão, ou seja, ele falava algo, aí eu vou falar sobre o exemplo que eu dei de liderança. O Jesus Cristo, como que ele liderava? Contando metáfora, não é isso? Parábolas. Quem já leu a Bíblia, ou quem lê, ou seja, as escrituras, elas trazem parábolas, então são as metáforas. As histórias, você conta a história e faz aquele ser humano encaixar na cabeça dele e tomar a decisão que ele quer. Então aqui eu vou trazer exemplo em como aplicar a arte socrática. Quem aqui é do comercial? Ok? Vou entregar aqui para o líder do comercial, mas você pode utilizar isso com o seu cliente, tá? Como aplicar então no dia a dia de liderança, mas dá para usar no comercial e em outros setores. Imagine que um supervisor de loja do seu provedor precise que a equipe melhore o registro de vendas no CRM. Vocês sabem o que é CRM? CRM, ferramenta para trazer dados. Ou seja, gestão de relacionamento com o cliente. O uso do CRM, ele aumenta em 3 vezes a venda. Só o fato de você utilizar um CRM. Só o fato de você registrar. Mas é o maior desafio ser implantado dentro de provedor de internet. É o maior desafio. Tem pessoas que quando nós chegamos para ele e fala assim, agora você vai precisar registrar todos os clientes que você entra, todos os clientes que entram na empresa vai precisar registrar numa plataforma. Eu sei o que eles vão falar, mas eu já estava tão acostumado desse jeito. Nossa, mas eu vou perder tempo. Não é mais ou menos assim? Então, se você quer fazer aquela pessoa fazer o que você quer que faça, ao invés de falar assim, ó, vocês não estão registrando vendas corretamente, precisam mudar isso. Alguém já falou desse jeito? Vocês não estão fazendo o cadastro corretamente? Vocês não estão fazendo a instalação corretamente? Nunca comece uma linguagem, se você quer convencer pessoas, nunca comece uma linguagem apontando um erro. No papel de liderança, existe uma técnica, né, que as pessoas falam de técnica sanduíche. Vamos pegar um exemplo aqui, tá? Um exemplo corriqueiro. No provedor de internet de vocês, tem alguém que chega atrasado? Não é você não, né? Como que se corrige uma pessoa que chega sempre atrasado? Se eu for falar assim, ô Dário, mas você chegou atrasado novamente? Aí no outro dia eu falo, ô Dário, atrasado de novo, cara? Fica legal para você, Dário? Mas olha só, eu vou corrigir o Dário, você não chega atrasado não, né, Dário? Levanta a mão aí, Dário, só para saber que eu estou falando com você, ó. Quem não conhece o Dário, olha lá. Vamos aplaudir o Dário ali, ó. O Dário não chega atrasado, tá? Ou chega, Dário?
Aí sim, tá certo. O seu líder demite. A sua líder demite. Ok. É patroa. Mas imagina que se o Dário chegasse atrasado. Só que o Dário tem outras qualidades. O Dário é focado. O Dário tem uma boa comunicação. O Dário veste a camisa da empresa. Então eu vou falar para o Dário: ô Dário, rapaz, eu te admiro pra caramba. Você é bom, rapaz. Focado igual você, eu não conheço. Sabe, a sua comunicação com o cliente é extraordinária, são só elogios. E a sua dedicação, o seu senso de pertencimento na empresa é admirável, um dos melhores aqui. E quando você melhorar esse ponto, que é a questão do atraso, aí a gente vai voar alto. Tem uma grande chance do Dário no outro dia chegar adiantado. E passar a chegar adiantado, porque na cabeça dele vai ser assim: olha, mas é só isso que eu preciso melhorar? Parece pequeno, Dário, quando eu falo desse jeito? Sim. Parece uma vírgula. É claro que pode avançar mais nessa técnica, né? Eu poderia falar para o Dário: ô Dário, eu vou te entregar 2 presentes, você aceita esses 2 presentes? Um presente você pode desembrulhar agora e saborear. O outro você leva para sua casa para você desembrulhar lá e refletir. Tudo bem? O primeiro, as primeiras palavras que eu vou falar, você desembrulha agora, tá bom? Ô Dário, você é um cara competente, focado, veste a camisa da empresa. Rapaz, você é dedicado. Esse presente desembrulha agora. E o outro você leva para sua casa. E quando você melhorar a questão do atraso, aí nós vamos voar alto. Mas esse você leva para sua casa. Aqui eu preparei que eu vou falar algo não tão bom para ele. Eu coloco ele lá para cima e depois eu falo assim. Detalhe, tá, pessoal? A palavra é e, não é mas. Porque o mas apaga o que você falou antes. Dá para usar isso no dia a dia? Dá para usar com seus colegas de trabalho, né? Na hora que... para tudo. Olha, você é bom, rapaz, no seu trabalho, você chega no horário, você é dedicado, você é generoso. E quando você limpar o farelinho do pão que fica em cima da mesa da cozinha e lavar a sua xícara, aí tudo vai melhorar. Não tem problemas assim dentro do provedor de internet? Lá na cozinha? Então, com o seu colega de trabalho, inclusive. Quando nós vamos para o método socrático, olha que interessante, ó. Ao invés de eu apontar um erro antes, eu vou fazer pergunta. Lá você preenche o CRM, Dário, você não preenche mais, né? Mas de repente você não quer preencher o CRM, você está relutante, ok? Então eu vou falar assim para você: ô Dário, você concorda que o CRM ajuda a organizar todas as informações do cliente? Eu estou fazendo ele falar sim. Isso é o Yes 7. E que quando temos todos os dados completos, conseguimos atender melhor e vender mais. E com isso você vai receber uma comissão maior e o provedor vai crescer. Gente, no papel de liderança, quando você for conduzir a liderança, mostre que a vida daquele ser humano vai ficar melhor. Porque não é para você, é para ele. E aqui eu entro com a sugestão. Então faz sentido para você, faz sentido que cada venda seja registrada de forma correta no mesmo dia? Faz sentido? Pronto, aqui o Dário vai fazer. Essa técnica, se você levar só isso daqui, dessa palestra, e usar no seu dia a dia, faça com seu cliente, fale sim algumas vezes. Faça perguntas para o que o seu liderado concorde, não mande. Isso é tão poderoso. Vocês me ajudam a fazer outra atividade? Essa não vai precisar levantar, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma pergunta, eu vou falar uma palavra aqui, e vocês respondem, tudo bem? Eu vou falar, vocês respondem, eu vou falar, vocês respondem, eu vou falar, vocês respondem. 3 vezes, tá? E no final, eu vou fazer uma pergunta, e vocês respondem o que vocês quiserem. Tudo bem? Só que a palavra que vocês vão repetir, vocês respondem o mais alto possível, para doer no ouvido da pessoa que está do lado. Abafa a voz dela, tá? Ou seja, abafa a voz. Você fala alto para você nem escutar a voz dela, tudo bem? Podemos fazer?
Então vamos lá. Ema. Vamos mais alto um pouco, né? Eu sei que é fim de evento, última palestra, vocês já ficaram sentados aí muito tempo, mas eu sei que tem mais energia aí, não é isso? Vamos lá. Ema. 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 O nome da clara do ovo é? O nome da clara do ovo é? O nome da clara do ovo é? Para aí que teve alguém aqui que falou gema ainda. O nome da clara do ovo é? Quem falou gema ainda aqui? Olha, gente. Pode aplaudir vocês. Se eu tivesse aí na plateia, mesmo após anos fazendo essa brincadeira, eu falaria gema também. Em poucos segundos eu criei uma conexão neural no seu cérebro. Por isso que você falou. Então, para liderar, para vender, nós precisamos entender em como o ser humano funciona, que assim você conduz. Você pode ser o melhor técnico do mundo, você pode ser bom tecnicamente e estar no papel de liderança, mas você não entender de pessoas, não entender de gestão, você não vai liderar. Nós precisamos entender de pessoas. Em todos os provedores que eu vou, nas minhas consultorias maiores, uma das coisas que eu faço é setorizar, criar setor. Se eu não tenho setor, setor é o primeiro passo. Eu não preciso ter pessoas ainda. O provedor, ele deveria começar com setores. Mas normalmente os provedores falam assim, eu vou crescer mais um pouco, depois eu organizo. Gente, organiza para crescer, não é crescer para organizar. O primeiro passo é criar setor. Quando nós criamos setores, nós começamos a criar líderes. Aí os donos de provedores de internet falam assim para mim, mas aquele cara não entende. Não entende tecnicamente. Eu falo, o cara não precisa entender tecnicamente. Ele precisa entender de gestão. Ele precisa entender de número. Ele precisa entender de estratégia. Ele precisa entender de criar estratégia. É isso que nós queremos. Então o líder, ele não precisa entender tecnicamente. É claro que não elimina esse conhecimento. Se ele entender tecnicamente, entender de pessoas, entender de gestão, sim, ele vai desempenhar uma boa liderança. Quem aqui é líder? Quem aqui deseja ser líder? Gente, levante a mão todo mundo, Quem deseja ser líder? Fala assim, eu desejo. Gente, projete na sua mente o crescimento. Muitas pessoas falam assim, mas o cargo de liderança sofre, trabalha demais. É um desafio gostoso o cargo de liderança. Eu já liderei muitas empresas, só que liderança é uma função que faz o mundo crescer e faz as pessoas crescerem. Se desenvolva, se você quer ser um líder, ou na sua empresa, a gente sabe que você não vai ser eterno, é claro que dentro daquela empresa, é claro que nós esperamos que você cresça dentro da sua empresa, mas prepare-se. E autoliderança, inteligência emocional, isso é para a sua vida. Se você não quer desenvolver um papel de liderança lá dentro da sua empresa, mas na sua casa, você enquanto esposa, mãe de filhos, pai, líder da família, líder de uma sociedade, líder do bairro, ou um autolíder, liderar seus pensamentos, liderar suas emoções para você viver melhor, dormir sem ajuda de um medicamento, tudo isso é autoliderança. Então o meu desejo de fato é que tenha levado um recado para vocês. Comunicação é tudo, mas a comunicação ela parte de dentro. A vida ela é de dentro para fora. Muitas pessoas entendem que o que está errado é fora, mas na verdade quando você ajusta dentro, tem uma frase que eu uso desde 1988, que eu tinha 18 anos que eu recebi esse livro. Se você quer que o outro mude, mude você. Se você quer mudar o mundo, seja a mudança que você quer no mundo. Se você quer mudar a sua empresa, comece por você. Se você quer mudar a sua equipe, comece por você. Se você quer que o outro te trate diferente, comece por você. Se você quer que o cliente te trate diferente, comece por você. Aí aqui eu estou falando de autorresponsabilidade.
dentro das características de liderança ou autoliderança, inteligência emocional, comunicação, e comunicação vocês entenderam, né? Comunicação não é o que chega, comunicação é o que sai. Eu posso falar aqui 5 dias direto, mas se você não leva nada daqui, eu não me comuniquei. Comunicação é o que sai de mim. Comunicação é o que é entendido pelo outro. Autorresponsabilidade é para a vida. Nós fomos doutrinados a culpar pessoas, culpar coisa, culpar a empresa, culpar o governo, mas e a tua parte nisso? Alguma vez você bateu no peito e falou assim: o que eu posso fazer para mudar isso? O que eu posso fazer a mais para mudar o cenário do meu setor aqui? Qual detalhe a mais que eu posso fazer? Então o meu desejo sim, que vocês levem reflexões, e é claro que tem mais material aqui. Aqui nós temos exemplos de vários setores, olha. Não dá tempo passar. Aqui no Mato Grosso do Sul o tempo passa mais rápido, não é mesmo? Passa tão rápido que 1 hora a mais passou, quando eu vim para cá. É verdade? Eu saí de São Paulo e o avião gasta 1h30 mais ou menos de voo, só que no meu caso foi muito rápido, gastou, eu cheguei aqui já tinha passado mais de 1 hora. Não é assim mesmo? Você que veio de São Paulo? Então o tempo aqui passa muito rápido, né? Ainda mais para mim, né, que eu vou aplicar um treinamento agora em Vitória, em outubro, é de liderança avançado com PNL. Não estou vendendo nada aqui, tá? Mas significa, se você quiser comprar, pode comprar, que eu não vou achar ruim não. Apesar que tem mais 4 vagas somente lá, 50 provedores. Lá é puramente provedor. São 3 dias consecutivos, das 8h29 da manhã até as 20h59 da noite. Aí algumas pessoas ligam para mim e falam: ô Norberto, mas 3 dias? Será que o pessoal fica? Ainda mais provedor, né? O provedor, o dono de provedor, a maioria que está lá é dono de provedor, eles não conseguem parar meia hora, 1 hora para fazer uma reunião, não é isso? O detalhe é que nesses treinamentos, quando acaba, depois dos 3 dias, as pessoas querem ficar lá. É impressionante. A princípio era muito tempo, né? Então, a programação neurolinguística, ela encanta de fato, né? Então, eu gostaria de ficar uns 3 dias aqui com vocês, mas o pessoal a PIMES liberou só 1 hora, então vai 1 hora e já está acabando isso aí. Mas aqui tem exemplo, e esse material eu quero encaminhar para vocês. Quem deseja esse material aqui? Inclusive vai em PowerPoint, né? PowerPoint já foi enterrado, né? Vai no Gama. Vai no Gama esse aqui, né? Mas vai em formato PowerPoint prontinho para você passar lá para o seu time, se você quiser mostrar para eles, você mostra o que você quiser. Não precisa falar na minha linguagem, pode até ser melhor. Mas nós temos exemplo aqui, ó, para melhorar a pontualidade. Todos concordam que cumprir horário evita atraso nos clientes? Todos concordam? E que isso melhora a experiência do cliente e a nossa imagem? É impossível você responder não, né? Então aqui, ó, estou criando o quê? O gema na mente do meu liderado, ou eu estou criando uma conexão neural. Então é importante que todos cheguem no horário combinado, certo? Sim, é importante. Você que falou, não foi eu. Vocês concordam que o mercado de internet muda rápido? Quando vocês, não sei dentro do provedor de vocês, mas eu aplico treinamentos para provedores de internet em todo o Brasil, e às vezes o provedor de internet paga o meu cachê, organiza tudo, prepara material. Aí quando a gente chega lá, o provedor tem lá 200, 300 ou 30 colaboradores, aparece só 20 no treinamento, né? Ou seja, pagando, e é caro, eu não sou barato não. Aliás, eu sou mais barato do que eu mereço, né? Mas eu não sou tão barato assim. Vocês, para treinamentos, né? Vocês concordam que o mercado de provedor muda muito rápido? Vocês concordam? E que para acompanhar, precisamos estar sempre aprendendo? Precisamos aprender sempre? Então faz sentido para você aprimorarmos em um treinamento na nossa empresa?
Ou. Então faz sentido participarmos do treinamento da próxima semana para mantermos nossa excelência? Faz sentido para você ir lá na PIMS e buscar conhecimento para o provedor? Sim. Aí você não vem sofrendo. Aqui ninguém vem sofrendo não, né? Para o evento. Que o RH falou assim, olha, você não é obrigado a ir, mas... Né? Alguém aqui veio puxado, veio empurrado, veio... veio. Mas valeu a pena, né? Valeu a pena ter vindo no evento. Então, todo esse material aqui, gente, todo, tá? Carinhosamente, o pessoal ali preparou um QR Code. Tem um QR Code aí? Aí, ó. Pode apontar aí. Esse é o meu número pessoal. É claro que eu não dou conta de responder todos o meu número pessoal, mas eu tenho o meu pessoal que ajuda principalmente a minha filha. E os adora, ela é um doce, tá? Aí ela passa para você, ou eu mesmo passo isso para você. Vai lá no meu WhatsApp, é aberto, ó. Noberto do Instituto Rompendo Limites, e pede o material que eu passo para você, tá bem? Também tem as minhas redes, o meu nome não é tão comum. Vocês conhecem alguém com sobrenome de Lulu? L-U-L-U? É o meu nome mesmo, ó, Noberto Alves Lulu. Lulu é sobrenome. Eu pesquisei tanto para saber de onde veio esse sobrenome, eu não descobri. Tem algumas pessoas que falam algumas coisas, mas totalmente não descobri. Mas é Noberto Alves Lulu. Então me chame lá e fala, Noberto, eu quero esse material, me manda esse material. Eu vou mandar para você já em PowerPoint, se quiser gerar em PDF, pode ficar à vontade. As minhas redes sociais, elas são Noberto Alves Lulu, Instagram. Conteúdo todos os dias que eu entrego lá. Eu tenho um grupo de WhatsApp, tem alguns grupos de WhatsApp, tá? Quem é dono de provedor aqui? Dono de provedor. Se vocês quiserem entrar, tem um grupo que é só de dono. Chama Grupo Secreto, o Dário está lá. O povo lá não fala muito, o dono de provedor eu não sei. Será porque eles não têm tempo? Será que é isso, Dário? Ou tem medo de passar as estratégias lá? Mas lá tem conteúdo todo dia. E tem um outro grupo, VLMP, que é aberto, normalmente fica com 1.025 pessoas. Hoje eu dei uma olhada lá, tem 1.019. Significa que tem algumas vagas lá. Se você quiser receber conteúdo todos os dias no grupo, que nós gostamos, né? Não é que gostamos tanto de grupo de WhatsApp, mas é comunicação. Canal no YouTube, VLMP. V de vendas, L de liderança, M de marketing e P de provedores. Lá tem bastante conteúdos em vídeos. Tá bem? Então, me chamando aqui, eu passo para vocês. No final, né, a gente está finalizando aqui, eu quero fazer 2 agradecimentos. O primeiro agradecimento a vocês. Eu sei que evento sexta-feira, o pessoal já está querendo ir embora, alguns moram mais longe, né? Mas vocês ficaram. Eu sei que vocês ficaram porque vocês precisavam estar aqui nesse momento. As pessoas estão no lugar certo, na hora certa. Eu não acredito em acaso. Então, gratidão de fato. Sem vocês, eu não existiria. E nesse momento, eu quero sim que vocês aplaudam, mas aplaudam vocês por ter se permitido esse momento, por ter se permitido ao evento. Então, uma salva de palmas para vocês e gratidão. E o outro agradecimento é a PIMS. Eu costumo falar que se você quer ir rápido, vá sozinho. Se você quer lavar uma louça muito rápido, faça sozinho. Qualquer coisa que você quer rapidez, faça sozinho. Mas se você quer coisa com base, coisa sólida, se você quer ir longe, vá com pessoas. Coloque pessoas boas do seu lado. E eu quero aqui agradecer a PIMS pelo convite, é o 2º ano que eu venho. Obrigado, Dário. Eu acho que o primeiro contato meu foi com o Dário. Quando eu vim já era o Jean. Gratidão e parabéns. Dentro disso, né, que se você quer ir longe, vá sozinho. As associações no Brasil, elas têm prestado um serviço grandioso. Hoje eu escutei coisas aqui como uma ação em conjunto para a questão de poste. Poste já faz décadas que é um problema no Brasil. Problema que eu falo assim,
se é justo para todo lado, é bom, né? Mas não que seja só para um lado. E as associações, elas têm ajudado em levar conhecimento, em levar informações. Talvez, se você ainda não é associado, se associe, né? Se associe, nem sei quanto que é, tá bem? Para associar. Mas eu sei que você recebe muito mais do que você paga, tá? Então, é algo a pensar. A gente sempre fala assim, eu escuto sempre nos grupos de WhatsApp, os provedores é uma raça desunida. É isso mesmo ou não? Eu vejo provedores generosos, sabe? Muitas pessoas generosas. E quanto mais juntos vocês estiverem, mais conhecimento vocês trocam. Mesmo que vocês concorram em um link, mesmo que vocês concorram em um bairro para entregar conteúdo, procurem concorrer de forma diferenciada na entrega, no atendimento, mas se unam com relação à estratégia, com relação a conhecimento. O Provedores de Internet é um segmento novo, tem 25 anos, mais ou menos. Nós estamos aprendendo alguma coisa. E a união de vocês, o que um sabe, trocar com o outro, sejam generosos. E a associação é uma ponte para isso. Muito obrigado, Dário, Jean, mais uma vez pelo convite. Desejo estar aqui em outros momentos, com outros conteúdos, que o conteúdo é amplo. Então, gratidão. Muito obrigado. Será que a PIMES merece uma salva de palmas também? Muito obrigado. Gratidão.